Bom dia, turma, tudo bem? Dando continuidade às aulas dessa semana, né? Continuidade da frente 2, módulo 10, diluição e mistura de soluções. Está aí na apostila de vocês, na página 309, tá? Então, nós vamos falar, continuando aquela parte de concentração das soluções, tá? Então, só pra gente lembrar. Então, uma solução eu vou ter o soluto e o solvente, vão se misturar e formar uma mistura homogênea. Dentro das soluções, tá vendo como que é importante? A gente fala vários assuntos sobre soluções, porque no cotidiano a gente trabalha muito sobre soluções, tá? Aqui, ó, eu achei interessante colocar essa figura para vocês, que é lá. Ao fazer um suco, normal, tenho lá o saquinho, né? O suco artificial, ponho lá o pozinho e na hora que eu coloco a água, o solvente, eu estou dissolvendo, né? Fragmentando aquele pozinho em partículas menores, de modo que eu já não veja mais. O que vem essa palavra diluição? Diluição é quando eu diminuo a concentração de uma solução, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tem a solução muito concentrada. Então, por quê? Porque eu tenho pouco solvente e muito soluto. Quando eu aumento, acrescento o que eu fiz? Eu diminuí essa concentração. Quando eu diminuo essa concentração do soluto em relação ao solvente, eu falo que eu estou dissolvendo, eu estou diluindo, tá? Então já dá pra gente entender. Solução concentrada quando tem grande concentração de solvente, solução diluída quando eu tenho mais concentração de solvente. Solução concentrada quando tem grande concentração de soluto, né? E de solução diluída quando tem maior concentração de solvente. Então, diluir uma solução, o que é diluir? Quando eu diminuo a sua concentração, ou seja, porque eu vou adicionar o solvente, tá? Então, perceba, olha lá, eu tenho uma solução medicinal, eu tenho lá 5 partículas de soluto. Adicionei o solvente e aconteceu? O soluto, ele continua 5 partículas, eu não aumentei, mas eles ficaram mais separados. Por quê? Porque ao adicionar o solvente eu consegui separar mais. Então, se eu não tô com o que é concentrar? Eu tenho aquela quantidade tudo pertinho do outro, então por isso que a gente sente que a solução está mais concentrada. Quando eu estou diluindo, eu estou separando, né, dispersando essas partículas de soluto. Então, o soluto eu não mexo, eu vou mexer apenas na quantidade de solvente. Então, por isso que a gente fala que diluir, eu estou adicionando solvente na minha solução, né? Aí, vamos lá. Então, o que acontece, né? Então, o recipiente, eu tenho concentrado, lá tem uma pequena, né, volume, tem até 50. Quando eu dobro esse volume, olha lá, o recipiente fica com suco diluído. Então, percebam, né, que é a fórmula da concentração? Massa sobre volume, tá? A concentração comum é a relação da massa do soluto sobre o volume da solução. A massa numa diluição eu não mexo, então ela eu retiro. Então a fórmula da diluição é justamente a concentração e o volume, tá? Então ela depende da concentração e do volume da solução. A massa do soluto não depende, por isso que a gente elimina ela da formulazinha. Então, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Tá? A massa para mim não vai me interferir em nada, porque eu já tenho o valor da concentração. Como o soluto eu não vou mexer, eu vou mexer só no solvente, então eu só dependo da concentração vezes o volume, né, para encontrar a diluição. Essa concentração também pode estar em mol por litro, tá? Né? Então, vamos lá. Falando da C1V1, tá? Vamos só exemplificar a concentração, que é aquela comum, quando eu falo de massa sobre volume. Eu tenho lá, a concentração. Nesse caso aqui, é em mol por litro. Então, eu tenho uma concentração. Eu tenho 400 ml de uma solução que tem a concentração, o valor da concentração dessa solução é 2 mol por litro. Eu adicionei mais 600 ml. Qual foi a concentração final que permaneceu agora? Por quê? O que acontece? A concentração ela não depende só da massa, ela depende do volume. Se eu aumento o volume, vamos só voltar aqui, vocês vão ver
que eles são inversamente proporcional. Então, se eu aumento o volume da minha solução, o que vai acontecer com o valor da concentração? Vai diminuir, tá? Então, sempre é inversamente proporcional. Se eu quero diluir, deixar menos concentrado, só aumentar o volume, que elas são inversamente proporcional. Se eu aumento aqui, diminuo aqui. Ao diminuir uma concentração, nós chamamos isso de diluição, entenderam? Então, por isso que toda vez que eu diluo, a concentração vai diminuir, o valor dela vai diminuir. Olha, vamos pegar lá, C1 vezes V1, né, é igual a C2 vezes V2. Essa formulazinha tá igualzinha na apostila de vocês. Eu gosto muito da concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final, tá? Então, no início eu tinha um volume de 400 e uma concentração de 2 ml, de 2 mol por litro. Então, 2 vezes 400, né, 2 vezes 0,4, que passou para litros, tá? Então, aqui o volume eu passei para litro, poderia deixar 400 ml, desde que eu deixo o volume também na mesma unidade, lá em 1000 ml. Mas já passou para litro, vamos passar para litro também. Então, 2 vezes 0,4, tá? C1 vezes V1 é igual a C2, eu não sei quanto ficou a concentração, vezes 1, tá? Então, C2 é igual a 2 vezes 0,4 dividido por 1 litro. Fazendo esse cálculo, a concentração, que era de 2 mol por litro, ao adicionar esse volume de solvente, ficou 0,8. Então, meu cálculo está certinho, porque eu vi que eu diminuí a concentração. Era 2 e passou para 0,8, entendeu? Então, por isso, toda vez que falou de que está diluindo, eu vou usar a fórmula C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Um lembrete muito importante. Esse volume final, eu tenho que somar, porque eu estou adicionando solvente. Então, se eu tinha um volume inicial de 400, adicionei 600, o volume final ficou com 1000, tá? Ou seja, 1 litro, tá bom? Então, importante, olha lá, ó, o volume final é a soma do volume inicial mais o volume do solvente adicionado. A concentração inicial sempre terá o seu valor diminuído. Vocês lembram? Por quê? Porque é inversamente proporcional. Então, por exemplo, se eu dobrar o valor do volume, inicial, o que vai acontecer com a concentração? Ela vai diminuir por 2. Tá? Ela vai cair pela metade. Se eu triplicar o valor do volume, o que vai acontecer com a concentração? Ela vai diminuir em 3, em 1/3. Tá? Então, às vezes, tem cálculos que eu nem vou precisar de usar C1, V1. Quando tem volumes mais exatos, eu já consigo até observar e falar, se eu dupliquei o volume, eu só dividi a concentração por 2. Se eu triplicar o volume, divido por concentração por 3. Entendeu? Assim por diante. Mas, se na hora lá não der para fazer esse raciocínio, a gente faz. Concentração inicial vezes volume inicial igual concentração final vezes volume inicial. E os volumes e as concentrações deverão estar sempre na mesma unidade. Então, se eu usei o volume inicial em ml, o volume final tem que ser em ml. Se eu usei o volume inicial em litro, o volume final em litro. Se a concentração inicial está em mol por litro, a concentração final vai sair em mol por litro. Se a concentração final estiver em gramas por litro, a concentração